A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu quero comentar sobre algo que está nas redes sociais, obviamente no meio cristão, no meio evangélico principalmente, que é a consequência, que é o efeito de uma mensagem pregada proveniente de um emocionalismo muito enfático, onde um determinado pregador colocou situações mal explicadas, tendenciosas, onde, no que se trata as disciplinas na igreja, as regras, parecem ser irrisórias, desnecessárias e até malignas. Esse pregador exaltou a indisciplina. Esse pregador rebaixou a autoridade eclesiástica, da qual ele diz ser uma. E são esses dias que nós estamos vivendo, dias de extrema irreverência por parte da humanidade no geral, onde o governo, por muitas vezes, insistentemente, tem lutado para tirar a autoridade das autoridades. Tirar a autoridade de pai, de mãe, tirar a autoridade de professores, tirar a autoridade de polícia, tirar a autoridade de juízes. Esta é a intenção. E essa toxina está chegando nas igrejas. Não estou defendendo práticas ditatoriais. Não estou defendendo tiranias. Estou querendo apenas dizer que não se pode generalizar de uma forma a liberar tudo o que o povo quer. É óbvio que esse pregador agora está sendo tratado como o Messias desta geração. Agora, estão dizendo, agora entenderam o propósito do Evangelho. Agora a igreja está entendendo o propósito da cruz. Ora, parem para pensar. Cruz não é uma disciplina? Cruz não é por conta de pecado? Cristo ficou livre dela? E nem nós estamos livres dela. Porque se quisermos seguir a Cristo, devemos tomar sobre nós a nossa cruz. Agora, igrejas que têm dogmas, que têm regulamentos, como todas as outras têm, mas umas têm um pouco mais. E a pessoa que adentra-se a ela, que aceita congregar nela, está cônscio das regras. E se quebrá-las, e se porventura desrespeitá-las, é passível de punição. Ou não? Errar com conhecimento não dá direito de coitadismo.
as histórias narradas, muito mal narradas por esse pregador, para coitatizar quem já estava fora da igreja frequentando ela. Foi essa a intenção. É uma história muito mal contada. Talvez haja até inverdades nela, exageros de narrativa para provocar lágrimas de uma igreja que não conhece Bíblia, de um povo que gosta de ser manipulado emocionalmente. Temos que entender que quando a pessoa está fazendo parte de uma instituição, conhecendo suas regras e as quebra constantemente, ela está consciente, dentro dela tem uma certeza que ela está desrespeitando esta instituição, que ela não tem dignidade de fazer uso do nome dessa instituição. Ela está desonrando, no caso específico, a igreja. E se ela está quebrando regras, ela está se auto-excluindo. A direção da igreja tem que tomar uma atitude. É óbvio que nós não vamos defender aqui, como eu falei anteriormente, atitudes desrespeitosas de líderes que não têm ética para fazer uma correção, que não têm ética para disciplinar, que não advertem antes de disciplinar, que não conversam em particular antes de levar ao público. É óbvio que liderança assim também está equivocada. É óbvio que liderança assim está incapaz, é incompetente de liderar. Lógico, não estou defendendo isso. Mas o que eu quero dizer é que esta imagem, esta cena, este cenário montado com esta pregação que quer formar esta nova geração de igreja sem temor, irreverente, desrespeitando regras. Não é a igreja de Cristo e nem tem doutrina da cruz nem do Calvário nisso. A igreja tem que temer a Deus, a palavra de Deus. Ah, mas a doutrina da igreja, o dogma da igreja não é bíblico, então saia da igreja. Desrespeitar a instituição é pecado. Incorre no pecado de desobediência. Se acha que a igreja não tem a capacidade de ser igreja para você, tão conhecedor da Bíblia assim, não fique nela. Saia do meio dela, procure outra que você acha que é bíblica. Mas não venha querer dizer que agora a igreja está entendendo o propósito. Desvalorizando, desrespeitando toda a construção que até agora foi feita em todos os aspectos, formando a igreja que ela é. Vai me dizer agora que a tua geração agora é que vai fazer a igreja ser e a igreja acontecer. Presunção é pecado, prepotência é pecado, orgulho é pecado. Desvalorizar tudo que foi feito até agora com lágrima, que talvez muitos não sabem o que é lágrima pela igreja. Muitos não sabem, hoje não sabem o que é sangue pela igreja. Estão querendo dizer agora que a igreja que não disciplina, porque disciplinou, porque fez isso e porque fez aquilo. Que igreja é essa? Igreja tirana. Olha aí a igreja viva até hoje. Aquela igreja que disciplinava era a mesma igreja que tinha milagres no meio dela. Aquela igreja que disciplinava era a mesma igreja que tinha batismo com o Espírito Santo em cultos de doutrina. Não precisava fazer campanha, congresso com pregador avivalista para ter batismo com o Espírito Santo. Aquela igreja que disciplinava, que não tolerava os maus, aquela igreja que não tolerava Jezabel, aquela igreja que não tolerava quem se dizia crente e não era, era naquela igreja
que milagres, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Era aquela igreja que quando alguém endemoniado entrava no meio dela, caía no corredor da igreja só pelo ambiente espiritual. Eu vi, eu participei, eu ministrei trabalhos de libertações. Isso não me faz mais santo, isso não me faz melhor do que ninguém, mas estou falando do que eu vi, do que eu vivi. Estou falando de uma igreja que eu conheci e não a conheço mais. Estou falando de uma igreja que nem eu, pastoreando, consigo conhecê-la. Porque a igreja atual é assim. Ama a indisciplina. Temos que perdoar, temos que amar, temos que dar voto de confiança. Tudo isso é bíblico. Temos que ter misericórdia. É bíblico. Temos que compreender os mais fracos na fé. É bíblico. Nós sabemos o quanto vale uma alma, ganhar uma alma e trazê-la para a igreja. Não é só dar o fruto, é fazer o fruto permanecer. É discipular esse fruto, essa alma, batizar. Custa muito. Visita, evangelismo, aconselhamento bíblico, acompanhamento. Não pense que é assim, simplesmente: ô meu irmão, você foi na balada essa noite, não tem problema. Canta no coral aqui da igreja. Ô meu irmão, não tem problema. Você bebeu uma dose, foi uma dose só, não tem problema. Vem cá, você é diácono, senta no púlpito. Tem que ter disciplina. Tem que ter regra, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, diz a palavra do Senhor. Quem não gosta de mandamento é o diabo, quem não gosta de regra é Satanás. Ele quebra regras. Ele acha que pode quebrar regras e permanecer no céu. O Senhor o precipitou. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias, apesar do seu amor. Meus amados irmãos, não se iludam. Vamos ouvir pregadores bíblicos. Mude o seu repertório. Procure homens que tenham um discurso só no decorrer da sua vida, homens que não agradam gregos e troianos. Homens que não colocam os pés em qualquer púlpito simplesmente por causa da oferta. Tem pregadores que há tempo eu deixei de ouvir porque frequentam púlpitos que são profanos. Temos que ter opinião, ser crentes de verdade. Vamos abraçar a todos? Aqui nós abraçamos, damos o nosso amparo, total apoio. Meu celular é um celular 24 horas, não se desliga. Estamos prontos a atender, mas com a verdade. Jovens, mudem o foco, pelo amor de Deus. Deem-me motivos para acreditar nesta geração. Jovens, repito, deem-me motivos para acreditar nesta geração. Por que eu poderia afirmar que eu creio nesta geração? Deixe nos comentários. Me convençam a acreditar nesta geração. Por favor, eu estou pedindo, é um favor que eu peço. Eu quero acreditar nesta geração. Deem-me motivos. Alimentem a minha fé, por favor.
Eu não sei dizer quantos pregadores passaram nesse evento, mas por que a ênfase só nesta pregação em questão? Por que só esta agradou e agora vamos ficar se discutindo ela? Há uma tendência nos corações. Os corações são tendenciosos. O homem é inclinado para o mal. O ser humano não gosta, de fato, de regras. Ame as pessoas. Traga-as para a igreja. Se você acha, eu vou repetir, que a igreja em que você está, os dogmas são humanos ou são exagerados, você não consegue cumpri-los, não diga que não são de Deus. Procure uma igreja que venha se adequar às tuas preferências. Não generalize. Um pregador que tem 2 discursos, tem 2 palavras, não é digno de tanto crédito. Se credibiliza a palavra, a Bíblia Sagrada. Não é a pregação. É a palavra contida na pregação. Que não vi esta tal palavra. Tendenciosa foi a mensagem. Os valores de Deus foram deixados de lado. A preocupação em se temer a Deus com reverência foi deixado de lado. Se eu estivesse preocupado com a opinião contrária, eu não estava gravando esse vídeo. Podem muitos nos comentários dizerem o que quiserem. Eu estou num campo missionário, trabalhando para o Senhor. E após 15 anos estamos vendo se consolidar uma igreja. Você sabe o que é permanecer dentro de uma igreja, da mesma igreja? Eu estou pastoreando há quase 10 anos esta mesma igreja, até a hora que Deus quiser. Você sabe o que é, durante 10 anos, você pregar para ela pelo menos 2 vezes por semana? Você não faz ideia, né? Então por isso é fácil criticar pastores e igrejas. Ficar aí fazendo turminhas, grupinhos, é fácil. 6 meses. Mas o que eu penso a respeito do Evangelho é que nada vale mais do que ele. Nada. Nada está acima da palavra, absolutamente nada. Nem amizades. Esse é um preço que a gente paga pela verdade do Evangelho e pela nossa opinião. É um preço que a gente paga. Porém, se calar é pior. Ver as coisas da forma que elas estão sendo conduzidas e pensar, imaginar que daqui a 10 ou 15 anos, mais tarde a 20 anos, a igreja vai estar sob a liderança de uma geração que não gosta de regras, eu temo, eu estremeço. Fico muito preocupado. Amo a obra de Deus, amo ganhar almas, projetos missionários que estão sendo realizados, nós nos doamos, nós ofertamos, nós compartilhamos, nós repartimos, nós enviamos, nós sustentamos, nós oramos, nós abraçamos, nós recolhemos, nós estamos aqui à disposição do reino de Cristo. Nós sabemos que o Evangelho não é toda aquela facilidade discursada em apenas uma mensagem em uma ocasião. Os valores estão se invertendo. Mas eu creio que há jovens que não concordam. Eu creio.
Não estou falando de uma geração. Estou falando de um remanescente no meio da geração. Eu creio porque eu conheço. Conheço jovens, poderia citar nomes aqui, talvez aqui, que não concordam com o que está acontecendo. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus por isso. Meus irmãos, orem pela igreja brasileira, pela igreja no mundo. Orem pelos pastores. Não é sem razão que Deus está recolhendo os pastores mais vividos. Deus está poupando-os de ver certas coisas, de ter decepções que entristeceriam por demais os seus corações, de ver o que fizeram e às vezes ver os próprios filhos ou genros, seus sucessores, desdizendo tudo que foi dito, despregando tudo que foi pregado, desfazendo tudo que foi feito, porque não conhecem o esforço verdadeiro, estão pegando a obra pronta, estão se achando cheios de razões, presunçosos, preguiçosos, se acham sabidões. Eu oro a Deus e espero que você também esteja orando. Deus abençoe. Um forte abraço.